Hoje nós vamos apresentar um pouquinho sobre o nosso trabalho, que envolve a reciclagem de resíduos de cigarro. O nosso orientador é o professor Emílio Galhardo Filho e a nossa co-orientadora é a professora doutora Cíntia Kawai. O trabalho foi realizado pela Ana Clara de Camargo, a Larissa Pessoa e a Maria Clara Machado. O título do nosso trabalho é Análise da viabilidade do uso de tabaco proveniente das bitucas de cigarro para adubo e ou fertilizante. Mas para entender a motivação do nosso trabalho, é interessante saber que as bitucas de cigarro fazem parte do nicho de resíduos poluentes, pois o descarte inadequado delas pode acarretar diversos problemas ambientais, como a poluição de rios e solos, além de liberar gases e partículas tóxicas, como, por exemplo, o monóxido de carbono e a nicotina. O nosso estudo vai analisar a viabilidade do uso do tabaco proveniente das bitucas de cigarro como aditivo para as plantas. Então, ele vai envolver as áreas de biologia, química ambiental e química inorgânica. Nós utilizamos um método de extração mecânica, o tabaco e as cinzas que foram removidos das bitucas misturados ao solo adubado. O nosso objetivo geral é analisar o possível uso do tabaco como um adubo e ou fertilizante, evidenciando os traços negativos e positivos. E entre os nossos objetivos específicos nós temos descrever a importância do descarte correto das bitucas e analisar meios de descarte, testar o impacto desse tabaco em diferentes concentrações no crescimento de plantas, utilizando feijões como espécie experimental, analisar o uso do tabaco como aditivo de solos, identificando possíveis efeitos positivos ou negativos e avaliar a rentabilidade do acetato de celulose extraído. Como materiais e métodos para esse trabalho, a gente começou com uma revisão bibliográfica, onde a gente usou bases de dados como ScienceDirect, Nature, Hotbean, entre outros. A gente também usou o redirecionador de sites, que é o Google Acadêmico, usando palavras-chave como resíduos de cigarro, resíduos de tabaco, bituca de cigarro, acetato de celulose, entre outros. Após a revisão bibliográfica, a gente começou extraindo o tabaco das bitucas, onde a gente usou 1.500 bitucas e conseguimos cerca de 400 gramas de tabaco e cinzas. Essa foi uma extração manual, onde a gente usou luvas descartáveis, em conjunto de máscaras, beckers e balança, para conseguir esses dados e fazer essa extração. Aqui ao lado vocês podem ver algumas das imagens. Nesse becker a gente tem os filtros do cigarro. Aqui no saquinho a gente tem as cinzas, que deu 400 gramas. E ali na sacola em cima a gente pode ver os papéis de embrulho. Após essa extração e a revisão bibliográfica, a gente fez outra extração, que foi a extração do acetato de celulose presente nos filtros das bitucas. A gente começou a diluir os filtros das bitucas em uma acetona 40%, e essa solução foi colocada em placas de Petri com fundo de papel de filtro. Essa placa de Petri foi para estufa, obtendo filtro osmótico. Após essa extração do filtro e do tabaco, a gente fez o plantio das sementes, que era o nosso objetivo principal, onde a gente separou 2 grupos. No primeiro, a gente fez uma leva de 3 vasos, o primeiro contendo 77 gramas de tabaco em 1 kg de terra, o segundo tendo 50 gramas em 1 kg de terra e o último sendo o nosso controle, não tendo nada de tabaco. E no segundo grupo a gente teve 23 vasos contendo 39 gramas de terra adubada e com concentrações que variavam de 1% até 15%. Agora falando sobre os resultados de discussões, primeiramente é importante analisar as características iniciais do substrato. A análise inicial se deu pela medição do pH e pela análise da retenção de água. E foi possível observar que quanto maior a concentração de tabaco, menor se tornava o pH, ou seja, o solo ficava mais ácido, e maior era a retenção de água. E isso foi visto como uma característica boa, porque se o vaso consegue reter mais água, então ele consegue ficar nutrido por mais tempo, não sendo necessário tantas regagens periodicamente.
Aqui estão as tabelas dos nossos resultados parciais, que estão com a concentração do grupo 2, que são os grupos dos vasinhos pequenos. E aqui a gente pode analisar a retenção de água. Aqui, a partir dos 5%, que ela começou a subir. E a mudança de pH também, que foi se tornando mais ácido com a adição do tabaco. Sobre o crescimento e desenvolvimento das plantas. O grupo 1 e o grupo 2 tiveram um crescimento muito parecido, em que os vasos que não continham nem um pouco de tabaco acabaram crescendo normalmente, e os vasos que tinham uma concentração de tabaco, as plantas não se desenvolveram. E o grupo 2, ele foi muito importante para a nossa pesquisa, porque a gente percebeu que mesmo com uma concentração pequena de substrato, no caso o tabaco, a planta não consegue se desenvolver. Porque no vaso que continha apenas 1% do tabaco, ela ainda assim não conseguiu nascer. Reforçando que com uma pequena quantidade, ainda assim o impacto do tabaco, das substâncias tóxicas presentes nele, é muito ruim para o solo. E isso também está ligado agora com a análise dos efeitos tóxicos. Aqui na imagem temos as substâncias tóxicas presentes no cigarro, e além delas também temos metais pesados como o chumbo e o cádmio, e ele também pode liberar gases tóxicos como o monóxido de carbono. E esses elementos, eles são conhecidos pelas suas toxicidades não apenas em plantas, mas também no ar, como eu falei, o monóxido de carbono, e também na água. Em síntese, os feijões, eles acabaram absorvendo toda essa toxicidade do cigarro, fazendo com que a planta não se desenvolva. Tanto que tem uma imagem aqui no slide de uma semente de feijão que acabou sendo degradada pela alta toxicidade. Uma coisa importante de ser dita é que resolvemos retomar os testes anteriores, que foi o do grupo 1, porque passou um tempo e a gente viu que acabou desenvolvendo fungos em cima da terra. E a nossa co-orientadora disse pra gente que talvez esses fungos tenham degradado a toxicidade do tabaco e talvez a terra tenha se tornado fértil novamente. Então a gente resolveu testar para ver se isso era verdade. Então a gente fez todo o plantio, começamos a regar novamente, só que infelizmente depois de uma semana a gente viu que a semente não tinha se desenvolvido nem um pouco, então a gente acabou por abandonar de vez e ver que os fungos, mesmo com a presença desses decompositores, a terra não retornou ao seu estado fértil. Algumas das limitações de estudo que a gente teve foi a respeito do tempo de observação das plantas, que foi relativamente curto. Então, esse tempo curto ele pode ter afetado nessa compreensão completa dos efeitos. Além disso, a gente também só usou uma espécie vegetal, que também pode ter limitado nossos estudos. E, por último, acho que a limitação mais importante foi a respeito da irrigação dos vasos, que foi... Os vasos de 80 ml, eles acabaram, devido à baixa capacidade de drenagem do substrato e o tamanho pequeno dos vasos, a água acabou se acumulando de maneira exagerada e acabou criando condições propícias para fungos e mofo, comprometendo assim o crescimento saudável dessas plantas. O potencial de reutilização do acetato de celulose também foi um dos resultados que a gente obteve, que foi... através do nosso orientador, ele falou que esse acetato ele tem um alto valor agregado, que pode chegar de $42 a $1.800. Então, a gente fez essa investigação, né, sobre essa possibilidade de reutilização do filtro, como já apresentado, como um objetivo específico. Então, foi uma investigação ali paralela aos nossos estudos. A partir dos resultados obtidos, foi possível contestar que o uso do tabaco residual das bitucas de cigarro é nocivo para o solo e, mesmo com uma pouca quantidade desse tabaco, a alta toxicidade dele ainda assim faz com que a planta não consiga se desenvolver. Mas além disso, o estudo ele abre caminho para novas futuras investigações sobre o uso alternativo dos filtros de cigarro, buscando novas soluções para a destinação correta desses resíduos.
E assim, a nossa pesquisa ela contribui tanto para o campo da sustentabilidade quanto para a busca de práticas inovadoras na agricultura. E esse foi o nosso trabalho, nossas referências bibliográficas. Muito obrigada.